Me apaixonei por uma mulher mesmo sendo hétero. Eu vou explicar a história pra vocês. Fui nascida e criada em berço cristão. Meus pais sempre foram muito rígidos e eu, como diz a minha avó, sempre fui muito pra frente. Comecei a namorar escondido dos meus pais, com 12 anos. Era o meu primo. E eles só foram descobrir quando eu já tava completando 15 anos. Foi muito tempo de namoro. E era um namoro que a gente levava a sério. Quando a família descobriu, foi aquele auê, porque ninguém aceitava. Falava que éramos muito novos, ou então que éramos primos e isso não poderia acontecer. Foi tanta confusão dentro de casa, resolvemos terminar. Mas ainda tinha aquele sentimento. E demorou pra passar, viu? Eu lembro que eu fiquei dos meus 16 até os meus 17 pra 18 anos sofrendo por ele. Tanto é que meu primo era 2 anos mais velho que eu. E ele ficou noivo de uma menina da igreja e eu chorava. Eu passava o dia inteiro chorando, porque eu não perdoava minha família por ter feito aquilo comigo. Era pra eu ser noiva dele. Mas depois eu acabei aceitando. Comecei a trabalhar, entrei na faculdade, fiquei mais ativa na internet, principalmente no Facebook. Entrei num grupo de fotografia do próprio Facebook, onde várias pessoas postavam ali as fotos que eles tiravam por hobby ou profissão. E tinha um rapaz que sempre postava algumas fotos que eu ficava encantada. Eram fotos de paisagem, coisa do tipo que eu também gostava de fotografar. E a gente começou a interagir. Ele mandou uma solicitação de amizade, eu aceitei. Desde então começamos a conversar e não paramos mais. Eu contei a minha vida inteira pra ele. Tá, já tínhamos muito tempo de conversa pra eu fazer isso, mas eu sentia muita confiança nele. Eu conseguia me abrir, contar coisas pra ele que eu não conseguia contar nem pros meus pais, nem pra minha família. E ele sempre me dava muito apoio. E a gente acabou se apaixonando. Tanto eu por ele, quanto ele por mim. Por mais que a gente ainda não se conhecesse, eu ligava pra ele, a gente fez videochamada, então eu já tinha visto. Era real, não era mentira. Eu sabia que tinham pessoas na internet que enganavam, às vezes se passavam por outras, mas naquele caso eu já tinha tido provas. A gente só não tinha se visto pessoalmente, porque eram cidades um pouco distantes. Começamos a namorar. Eu dei uma condição pra ele. Falei que a gente tinha que se conhecer pessoalmente. Decidimos, marcamos uma data, seria nas minhas férias da faculdade, mas ele iria vir pra minha cidade. Era só porque eu teria mais tempo pra gente se conhecer melhor. A minha família ainda não sabia da existência dele. Mas os colegas de faculdade, o pessoal do meu trabalho, todo mundo já estava cansado de me ouvir tanto falar dele. Quando eu estava se aproximando dessa data, faltava mais ou menos uns 15 dias para ele vir, pra gente se conhecer pessoalmente. Ele falou que precisava fazer uma revelação, que precisava me contar algo muito sério e que tinha muito medo de que eu não aceitasse. Eu fiquei desesperada. Foi aí que ele me revelou que, na verdade, ele era uma mulher. Ele tinha mentido pra mim. Eu falei que não tinha condições, porque eu tinha visto ele em videochamada, eu já tinha ligado, eu já tinha ouvido a voz dele, ele já tinha me mandado áudio. Daí ele falou que quando isso acontecia, era o irmão que aparecia. Mas que, na verdade, todas as outras vezes, era ela. Que ela nunca tinha me contado porque sabia que talvez eu não iria aceitar. Que aquela era a chance de que, se eu não fosse aceitar, ela não iria vir pra minha cidade, que a gente não iria se conhecer. Mas que ela queria contar a verdade antes da gente se ver pessoalmente. Eu pedi um dia, precisava entender aquela história. Tinha que desconstruir tudo que eu já tinha criado na minha cabeça, porque era tudo muito real pra mim. A imagem dele, a pessoa que ele era, de repente tudo aquilo foi desconstruído. E por mais que ela falasse que ela era real em tudo, em todos os aspectos de sentimento, de tudo que ela sentia por mim, das vezes que a gente conversava, das vezes que eu desabafei pra ela e ela me aconselhou, de todo o companheirismo, e a única coisa que não era real era a aparência, ainda assim aquilo na minha cabeça deu um nó. Eu nunca tinha me visto naquela situação, eu nunca tinha me sentido atraída por mulheres. Eu sabia que eu era hétero, mas ao mesmo tempo eu não queria perder aquela pessoa, eu não queria perder aquele contato, eu tinha me apaixonado perdidamente por aquela pessoa. Nem o meu primo, que a gente namorou anos e anos, mexeu tanto comigo. E de repente, descobri que aquele homem que eu me apaixonei era uma mulher. Como que os meus pais iriam aceitar isso? Como que eu iria explicar pra minha família? Comecei a estudar essa possibilidade, porque eu não queria perder ela. E de fato eu amava. Independente se era um homem ou se era uma mulher, eu amava aquela pessoa. Eu passei a noite inteira em claro. E no dia seguinte a gente foi conversar. Eu falei que eu nunca tinha me sentido atraída por mulher, que eu sabia muito bem que eu era hétero, mas que eu não queria perder ela. E eu queria conhecer ela mesmo assim. A gente marcou de se conhecer. Tava certa já na minha cabeça do que eu queria. Chegou o dia do nosso encontro e eu fui esperar ela, louca pra ver logo.
e de repente me desce ele, o tal irmão. Ele veio até mim e falou que era uma brincadeira. Ele tinha me testado. Eu queria trucidar aquele homem, mas estamos casados há 2 anos. Hoje em dia, conhecendo tão bem quanto eu conheço, eu entendo por que ele fez isso. Ele é palhaço, brincalhão, perturba toda a família. Ele é a alegria de onde ele passa. Ele sempre tá fazendo brincadeiras, mas até hoje eu não me vinguei de tudo que eu passei. Vou me vingar um dia, mas ele é o amor da minha vida.